são as técnicas de integração. A partir daqui, na aula passada, quando a gente trabalhou com volume, né, era tudo novo. Então, basicamente, a partir da aula de hoje é tudo novo. O resto, as duas primeiras aulas, 1 aula e meia, eu creio que vocês viram no cálculo 1, né? Creio não. Isso eu sabia porque o Eduardo me passava como funcionava lá a aula dele. Bom, mas nesse primeiro momento, vamos retomar, então, o sólido de revolução, né? Como são o volume do sólido de revolução. E aqui nós temos o seguinte. Vamos resolver esse probleminha, né? Então, eu tenho uma região, né? A região ela tem que estar em revolução. Então, para trabalhar com sólido de revolução, eu tenho que definir uma região. Que região é essa? A região que é limitada, né? Pelas curvas 1 menos x na quarta e o eixo das ordenadas. E aqui já tem um erro, né? Eu fiz... Aqui não é o eixo das ordenadas, porque eu calculei tudo com o eixo das abscissas. O eixo OX. Tá? Aqui tem um erro de digitação do SOR. O eixo OX. Professor, eu comecei a fazer com o eixo das ordenadas. Ok. Então, se é limitado pelo eixo das ordenadas... Não, o problema de ser limitado pelo eixo das ordenadas é que essa curva ela tem praticamente comportamento parabólico, né? Ela vai para baixo. Então, aqui tu teria um problema de fechamento, né? Então, ela tem que ser bem fechada. E isso quer dizer o quê? Tá? Quer dizer o quê? Ela é limitada pela curva e pelo eixo das abscissas, não ordenadas. Ali eu escrevi errado. Pelo eixo das abscissas. Bom, se ela é limitada pelo eixo das abscissas e pela curva, a gente vê que ela é uma curva totalmente fechada. Como claramente está errado aqui, porque ela não poderia ficar aberta, porque essa curva ela continua seguindo aqui. Então, se fosse entre a curva e o eixo das ordenadas, primeiro, eu não saberia dizer qual dos lados. Segundo, eu teria que ter um limite aqui embaixo. E isso não estava limitado. Então, claramente, não podia ser com o eixo das ordenadas. Se alguém começou a fazer, sinto muito, havia um problema sério. Tá? Mas tem que ser com o eixo X, porque vai fechar direitinho. Fecha aqui e fecha aqui. E isso fica a dica para vocês. Quando eu quero fazer um sólido de revolução, eu tenho que ter uma superfície que ela é bem fechada, tá? Ela não pode ter buraco, não pode ter um furo. Então, se eu faço a rotação em torno do eixo X, eu vou ter esse sólido aqui, né? Eu vou ter esse sólido. Não é uma esfera, tá? Não é uma esfera porque... E eu tenho aqui uma outra inclinação, que se fosse uma circunferência, a inclinação seria diferente. E aqui em cima, a gente percebe também que ela tem uma região meio que achatada, ela tem um que a gente chama de platô, né? Então, ela tem essa região de platô aqui que não é... É uma situação parecida com um pneu. Se a gente olhar aqui para a figura, ela parece um pneu. Realmente, essa figura aqui eu gerei a partir dessa rotação aqui. Eu descobri no GeoGebra como se faz isso. Tá. Como é que a gente calcula, então, o volume do sólido de revolução? Vamos ver o seguinte. Então, a fórmula de resolução é essa aqui. Ou seja, eu vou ter a integral de menos 1 a 1, né? Por que de menos 1 a 1? Claramente, eu tenho de menos 1 a 1, são os limites do meu sólido. Da função, né? Qual é a curva que limita superiormente? A curva que limita superiormente é a 1 menos x na quarta, né? E a fórmula, né, tem o π que está multiplicando a integral. E a gente viu semana passada o que desse π, né? Porque eu estou fazendo, então, a ideia dos discos. Eu estou fatiando, como se eu estivesse fatiando, né, o meu sólido aqui em pequenos cilindros e fazendo uma soma de Riemann, né, de volumes de cilindro. Bom,
Então, como a gente viu que soma de rima, quando a gente tem ΔX muito pequeno, por isso que esse dx aqui é um ΔX muito pequeno, né? Soma de rima com ΔX muito pequeno, ou quando eu tenho infinitas parcelas, na verdade eu tenho uma integral. E isso vocês vão ter que levar para a vida de vocês como engenheiros, que eu tenho somas muito pequenas de infinitas parcelas, então eu tenho uma integral. Tá? Geralmente a integral, geralmente não, sempre a integral ela é associada a somas contínuas. Ou seja, eu tenho uma grandeza contínua e eu tenho que fazer uma soma de infinitas parcelas muito pequenas. Então, isso é uma integral. Bom, então tá. Fazendo as continhas da integral, o que eu tenho? A primeira coisa a ser feita é tratar disso aqui. Isso aqui não é direto. Eu tenho que calcular o produto notável. O que é o produto notável? Lembrando, eu tenho o número A, eu tenho um A mais B ao quadrado. Então, eu vou ter o A ao quadrado, né? Aqui mais 2AB mais B ao quadrado. Isso aqui é produto notável. Certo? Lembrando isso lá do colégio. Se alguém tiver dúvida, procura lá no YouTube, produto notável. E se delicia com o melhor vídeo. Então, 1 ao quadrado, 1. Né? Aí vem o segundo termo, que é 2AB. Então, é 2 vezes 1, ou seja, 2 vezes 1, vezes menos x na quarta. Então, 2 vezes 1 vezes menos x na quarta vai ficar quanto? Vai ficar menos 2x na quarta. E por fim, vai ficar quanto? Mais x mais menos x na quarta elevado na 8, né? Porque isso é menos x na quarta, mais x na quarta elevado a 8. Então, mais x na quarta elevado a 8. Então, menos elevado a 8 é um número positivo. X na quarta elevado a 8, ou melhor, eu botando os resultados, né? X na quarta elevado ao quadrado dá 8, né? Então, x na quarta elevado ao quadrado dá 8. 4 vezes 2, 8. Menos ao quadrado é um número positivo. Passado o produto notável, agora a gente vai para a resolução da integral, né? Que está direto, é um polinômio. A integral de 1 é x. A integral de x na quarta é x na quinta. A integral de x na 8 é x na 9. Muito bom. Então, agora a gente vai aplicar, né, os limites. Então, sempre o limite de cima menos, lembrando que esse menos aqui, ele é o menos da fórmula, né? Esse menos aqui, ele é o menos da fórmula, ou seja, é o de cima menos o de baixo. Então, ficou 1 menos 2/5 e 1/9. Agora, eu vou substituir o menos 1. Vai ficar menos 1 aqui, né? Por que ficou 2/5 positivos? Porque eu tinha menos 2/5, né? Vezes menos 1 elevado à quinta potência. Então, como é que fica? Vai ficar menos 2/5 vezes... Quanto é que é menos 1 na quinta? Menos 1 na quinta é menos 1. Ah, por quê? Porque menos elevado a um expoente ímpar vai permanecer com o sinal negativo, né? Então tem que lembrar, o menos e o meu expoente é ímpar, né? Então vai ficar menos. Se fosse mais com o expoente ímpar, né? Isso aqui é mais. Se eu tenho mais ou menos com expoente par, sempre é mais.
Então, menos 2/5 vezes menos 1 deu mais 2/5. A mesma coisa aconteceu, por que ficou menos 1/9, né? Porque eu tenho menos 1 na 9, né? O expoente é ímpar, então ficou menos 1, menos 1. Então ficou menos 1/9. Então a gente faz a continha, né? Se eu for fazer essa continha, vou apagar aqui, nesse canto aqui. Então, se eu for fazer a continha, sempre vai fazer a conta pelas similaridades, né? Eu tenho 1 menos menos 1, 2. Menos 2/5, menos 2/5, menos 4/5. Né? 1/9 mais 1/9, 2/9. Certo? Coloca tudo sobre o mesmo denominador, 45. Ou seja, como é que eu chego ao denominador 45? 1 vezes 5 vezes 9. 45. 45 que divide 1, 45. Vezes 2, 90. 45 vezes... 45 que divide 5, dá quanto? Dá 9. Vezes 4, 36. Né? 45 que divide 9 dá 5. 5 vezes 2, 10. Então, 100 menos 36, 64, 45. Aqui. Então, 64, 45. Multiplicando por π, continua multiplicando por π. O que é isso aqui? Isso aqui quer dizer unidades de volume. Eu não disse para vocês qual era a escala do eixo. Por exemplo, se eu dissesse para vocês que o x está na escala em metros e o y está na escala em metros, então eu não vou escrever isso aqui. Eu vou escrever o quê? Metro cúbico. Disse para vocês que ele estava em metro e que estava em metro? Não, eu não disse a escala. Então eu vou dizer que isso é uma unidade de volume, certo? Bom, se o V é a unidade de volume. Eu não disse qual unidade, então ficou o V. Tá? Bom, então vamos lá. Então, esse aqui é um exercício, aplicamos o produto notável, calculamos o nosso volume. Acho que o mais difícil é isso aqui. O resto é tranquilo. Bom, agora vamos ver o seguinte, vamos ver essa situação aqui. Então, eu tenho uma superfície, e essa superfície é limitada pelas curvas. Vamos ver agora se eu não fiz bobagem. Olha lá. Então, vamos ver. Eu tenho y igual a x, y... Curva é essa? Vamos botar aqui. Que curva é essa? Y igual a x. Y igual a x é essa curva aqui, né? É uma reta. Essa curva aqui. Eu vou botar em verde porque está em verde. Né? Ou seja, a y igual a x é essa curva aqui. Tá? O verde. Então, y igual a x. É a curva em verde. Tá? É uma reta. A outra curva, ela está num tomzinho de azul. Vou botar um azul. A outra curva, então, é a parábola. Então, ela fechou em cima e fechou aqui do lado. A fechar aqui, ele diz o seguinte, e o eixo das ordenadas. Né? O eixo das ordenadas. Então, ele fechou aqui. Se ele tivesse dito, e o eixo das abscissas? Bom, se fosse o eixo das abscissas, era uma curva mais difícil. Seria essa aqui, né? Mas não é. Ele disse que é o eixo das ordenadas, ou seja, ele está fechando aqui, ele está fechando aqui e está fechando aqui. Então, é essa região aqui, não pode ser essa aqui, né? Ou seja, ele está fechando aqui, aqui e fechando aqui. Tá? Quando, olha que ele tem um quando aqui. Esse quando é quando zero. Ou melhor, quando x está entre 0 e 1. Ele é providencial, né? Por quê? Porque eu estou olhando o seguinte, que é quando entre o x está entre 0 e 1. Entre 0 e 1. E a gente repara que aqui há o encontro, né? Existe um encontro entre o x, o y igual a x,
e o y igual a 2 menos x. Ou seja, nesse ponto aqui, o que a gente sabe? Que x é igual a 2 menos x ao quadrado. Certo? Então, o que acontece? Se eu fizer o seguinte, eu passo esse x ao quadrado para o outro lado, mais x, passo esse 2 para o outro lado, menos 2, igual a 0, e resolvo essa equação aplicando a fórmula de Bhaskara, tá? Eu vou ter 1 mais 8, dividido isso aqui por 2, né? E aí, o que aconteceu? Eu vou ficar com 1, mais 1 menos 3, dividido isso por 2. Então, tem uma coisinha que está errada aqui. Tem uma coisinha que vai dar errada aqui. Vai ficar 4 sobre 2. Isso daria 2. E menos 2. Ah, professor, mas o senhor esqueceu isso aqui, ó. Olha só, o professor errando aqui, ó. Olha só. Só o professor errando a fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 2 sobre 2 e menos 4 sobre 2. Então, 2 sobre 2 é 1. Ó. Bem certinho, né? Em x igual a 1. Não precisava fazer essa conta, eu só fiz a conta para mostrar para vocês que quando a gente não vê claramente, não estou enxergando aqui, estou enxergando claramente, a gente tem que fazer a conta. Encontrei. Bom, então, o que acontece? Se eu faço a rotação em torno do eixo, e aqui eu não disse para vocês, né? Qual é a rotação? Aqui faltou dizer. A minha rotação, eu aplico uma rotação em torno do eixo X, tá? Não estou fazendo rotação em torno de X, eu aplico uma rotação em torno de X, e eu vou ter, então, esta superfície aqui. Essa superfície aqui, eu vou querer calcular, então, o volume desta superfície. Então, tá. Então, aqui eu tenho a minha região. Uma região que está indo de 0 até 1. Vamos lá. Como é que fica? Né? Vamos apagar aqui. Como é que fica? Eu vou ter nessa situação aqui a integral de 0 até 1, né? E vai estar rotando em torno do eixo x. Então, por isso eu tenho uma integral em dx. Só que aqui eu tenho que ter muito claro o seguinte, que eu vou ter a curva que está por cima menos a curva que está por baixo. Então, vamos ver o que acontece. Então, a curva que está por cima é o 2 menos x ao quadrado. Essa aqui, né? É o 2 menos x ao quadrado. E a curva que está por baixo é o y igual a x. Né? O y igual a x. E aí em cima é o y igual a 2 menos x ao quadrado. Ok. Bom, aí, o que nós vamos fazer? O que eu estou vendo aqui? Vai ver aqui que a gente tem uma situação, a gente tem dois produtos notáveis, né? Uma coisa horrível, mas é só um pouco trabalhosa. O que eu tenho? Eu tenho isso aqui dentro disso aqui. O que alguns podem ter, alguns, né, olhando para cá, vão dizer assim, ah, eu tomo o produto notável aqui, e aí depois eu faço essa potência. Muito trabalhoso. Eu aplicaria... Senhor, é dois produtos notáveis ou é uma distributiva e uma produto notável? Não, é um dentro do outro. Ah, tá. Ah, não, para aí, para. Ah, sim, tá. São dois produtos notáveis. Por quê? Olha só. Isso aí. O que acontece? Poderia pensar nisso aqui, ó. Isso que eu quero dizer. Pode pensar nisso aqui. Quando eu for fazer isso aqui, eu posso ter um problema sério. E eu acho isso aqui muito trabalhoso. Eu vou dizer para ti, eu acho muito trabalhoso. Tu pode tentar fazer isso aqui, e aí tu vai ter uma situação onde tu vai ter duas distributivas. Isso aí, Misael. Vai ter duas distributivas. Aí tu vai ficar lá fazendo propriedade distributiva, fazendo flechinha para tudo quanto é lado. Tá? Mas eu vou fazer por produto notável.
São dois, aí vão ser dois produtos notáveis. Como é que eu fiz? Olha só. Qual é a proposta? São dois produtos notáveis. Produto notável é aquela história. A mais B ao quadrado. Bom, é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ok. Então, se eu considero isso aqui o A, então eu tenho aqui o A ao quadrado. Tá? Vou botar aqui direitinho. Então, eu tenho o A ao quadrado. Se eu considero esse aqui o B, eu tenho, então, menos 2, melhor, eu tenho mais 2, vamos botar aqui direitinho, né? Mais 2 vezes o A, que é 2 menos x2, vezes o menos x. E aí, o que sobrou? Menos 2x, x, 2 menos x ao quadrado. E, por fim, né, o nosso menos x elevado ao quadrado. Isso aqui deu x ao quadrado. Isso aqui, ele, bonitinho. Ok. Só que daí agora a gente tem que resolver o outro produto notável. Né? Vou daí um dentro do outro. Mas se você quiser fazer duas distributivas, também pode fazer, vai ter que chegar ao mesmo resultado. Professor, Hum. já bem no início aqui, ó, na integral ali, nós não poderíamos fazer duas integrais, uma de f de x e uma de g de x? Não, não pode. Como? Por que não? Porque tu tem isso aqui, ó. É uma dúvida bem importante. Tem que ser sanada agora. Ok. Tá? Enxergou o porquê? Enxerguei. Tá, a potência está por fora, exatamente, das duas, né? Tá? É isso aí. Ok. Tá? Então tá, não. É bem importante a gente ressaltar isso. Esse sofrimento todo, sim, ele é justificado. Tá? Então, feito isso, então, aqui já resolvemos, aqui tem a outra parte. E aí, então, nós vamos agora pegar e fazer a segunda parte. Então, vamos fazer isso aqui. Isso aqui. Bom, o quadrado primeiro, então vamos lá. A mais B ao quadrado igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, aqui está meu A e aqui está meu B. Então, A menos, vai ficar 2 vezes 2 vezes menos x, menos 4x ao quadrado, ou seja, esse x está ao quadrado, tá? Então, menos 4x ao quadrado. E se eu tenho menos x ao quadrado elevado ao quadrado, isso aqui vai ficar o quê? Mais x na quarta. Então, ficou mais x na quarta. Certo? Então, e aqui a gente repete, vai ficar menos 2 vezes 2, menos 2x vezes 2, menos 4x, menos 2x vezes menos x ao quadrado, então vai ficar menos 2 vezes menos, vai ficar mais 2, x ao quadrado vezes x, melhor, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Aqui ficou, então, um x ao quadrado. Beleza. Então, vamos botar as nossas aulas de polinômios. Agora vamos enxugar um pouco isso, né? Porque tem um monte de coisa aqui, a gente pode enxugar elas. O que eu enxuguei? Bom, vou pegar a maior potência, sempre vem para frente. O x ao cubo veio para frente, veio para cá. Bom, agora x ao quadrado tem aos montes, né? Tem um aqui e tem um aqui, né? Então, menos 4x ao quadrado mais x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado. Eu tenho menos 4x ao cubo, melhor, menos 4x, menos 4x. E eu tenho 4, e eu tenho 4. Dei uma enxugadinha. Tá? Bom, então,
sobrou isso aqui, né? Essa é a nossa integral. Né? X na quarta, 2x na terceira, menos 3x na segunda, menos 4x mais 4. Uma integral de polinômio. Tá. Uma integral de polinômio. Então, x na quinta sobre 5, 2x, integral de x na terceira, x na 4 sobre 4, integral de x na segunda, x na 3 por 3, e a de x ao quadrado sobre 2, e a integral de 4 é 4x. Né? Bom, o que acontece? Agora eu substituo o 1 e o 0. Opa, voltei aqui. Então, o que acontece? O que acontece aqui? Deixa eu... Professor, Fale. eu acho que é isso que eu ia perguntar. O senhor, ali onde tem o 2x na 4 sobre 4, o senhor não vai simplificar depois ou não pode simplificar? Tipo, cortar o 2 com 4, o 3 com 3, o 4 com 2, isso aí, começar a derrubar isso tudo. Ah, beleza. Ok? Fechou, obrigado. De nada. Então tá. Então, fazendo as simplificações, chegamos a isso aqui, né? Então ficou A1 meio, A1, menos 1, né? Menos 2, mais 4, né? Substituindo por 1. O lado de cá, eu nem precisava perder meu tempo escrevendo isso. Mas eu escrevi. O que houve? Alô? Estão me vendo? Sim. Eu tô te vendo. Sim. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que houve aqui que saiu, mas enfim. Tá, voltei. Esse lado de cá, eu nem precisava ter me dado o trabalho de digitar, porque vai ficar 0, né? 0, 0, 0, fechou tudo 0. Tá. Então, fazendo a continha, né? Sobrou isso. Então, colocando tudo sobre o mesmo denominador. Colocando sobre o mesmo denominador 10, né? Então, eu tenho 2, 5 e 10. Então, ficou 17 décimos, né? Aí, novamente, 17 décimos, unidade de volume. Certo? Bom. É esse. Eu acredito que esse é o exemplo mais difícil que eu apresentei para vocês hoje. Bom, de tudo. Então, aqui agora, eu tenho um sólido que gira em torno do eixo das ordenadas. O que é girar em torno do eixo das ordenadas? Eu tenho agora o x e o y, e ele está girando aqui. Ele gira em torno das ordenadas. Então, o que acontece? Eu vou ter essa região, vamos ver que região é essa. É uma região limitada por y ao quadrado, nossa boa e velha parábola. Ela é limitada por y igual a 4. O que é y igual a 4? Y igual a 4 é uma reta na qual todos os valores de y valem 4. Né? Ou seja, está aqui. Eu venho aqui e digito. Próxima reta. E x igual a 0. O que é x igual a 0? X igual a 0 é uma reta na qual todo x é 0. E eu estou limitando. Estou limitando aqui. Então, qual é a minha região? Minha região é essa aqui. E ela está girando em torno do eixo das ordenadas. Tá? Se isso girar em torno do eixo das ordenadas, vai me formar, né, esse sólido. Né? Vai formar um paraboloide. Então, a questão é como calcular o volume nesta situação agora, onde eu estou fazendo o giro em torno do eixo das ordenadas. Tá. Muito bom. Vamos ver como é que fica. Então, quando eu quero calcular algo em torno do eixo das ordenadas, a gente tem que verificar o seguinte. Agora, o meu eixo de integração é o eixo
Y, não é o eixo X. Então, a minha função aqui dentro, ela tem que ser uma função de Y, ou seja, a variável que tem que estar aqui é o Y, não o X. Então, quando eu tenho uma expressão desse tipo aqui, foi te dado essa expressão aqui, né? Eu tenho que colocar essa expressão aqui em função de Y, ou seja, eu tenho que trocar as posições. Só que trocar as posições não quer dizer que eu coloque X aqui e Y aqui e tá tudo bem. Não. Eu tenho que manter esse formato. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que isolar o X. Então, tem que isolar o X. Como é que eu faço para isolar o X? Se o X está ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, né? Ou seja, eu tenho Y igual a X ao quadrado. Então, eu quero tirar o X, eu quero tirar o quadrado. Então, eu faço raiz quadrada aqui. Então, sobrou raiz quadrada de Y igual a raiz quadrada de X ao quadrado, que é X. Então, o meu X é igual a raiz de Y. Então, agora, eu tenho uma expressão em Y. E é essa expressão em Y que eu vou colocar aqui. Muito bom. Então, tá. Bom, na sequência, feito isso, eu tenho isso aqui. Então, raiz de y elevado ao quadrado. Bom, raiz de y elevado ao quadrado nada mais é do que, né, vou fazer eu tomar raiz ao quadrado, a raiz vai sair, né? Eu vou ter a raiz de y ao quadrado, né? A raiz corta com o 2, sobrou y. Bom, e aí faz a integral, né? Y ao quadrado, a integral de y ao quadrado sobre 2, né? E aí a gente substitui. Como é que eu faço? Vou botar 4 ao quadrado sobre 2, 0 ao quadrado sobre 2. Então, 16 sobre 2, então 8, certo? O mais difícil aqui desse exemplo talvez seja isso aqui, porque a integral em si ela é bem simples. Bom, então vamos ver o exercício que a gente vai fazer no intervalo, né? Que a gente está terminando a nossa primeira live. Estamos chegando ao fim da primeira live. Aqui, então, nós temos o exercício desse intervalo. A gente tem um volume, tem uma região. Essa figura aqui que a gente viu já na aula passada, a gente já calculou essa área. Só que agora a gente quer calcular o volume. Isso aqui vai me formar um tronco de cilindro, se a gente for ver, né? Olha só que bonito. Fica um tronco de cilindro. A questão é, nós temos que escrever nesse formato aqui, né? Nós temos que fazer uma expressão em Y. Se eu quero trazer uma expressão em Y, eu tenho que isolar o X, né? Eu tenho que pegar o X e escrever de tal maneira que eu consiga isolar ele. Como eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer isso. E depois deixo a integral para vocês resolverem. Então, o que acontece? Eu vou isolar o X. Na hora que eu vou isolar o X, eu passo 2x para cá e eu passo y para cá. Então, eu passei 2x para lá e o y para cá. O 2 está multiplicando o x. Se o 2 está multiplicando o x, ele passa dividindo, né? Então, só que ele não passa dividindo só o 3, ele passa dividindo tudo. Ele passa dividindo tudo. Bom, o 2, ele passa dividindo tudo, então ele vai dividir todo mundo, certo? Então, é isso, nessa primeira live. Então, eu deixo agora a conclusão para vocês. Às 8h30, então, nós retornamos para concluir esse exercício, né? Para vocês compararem o resultado de vocês com o resultado que eu apresento aqui para vocês. Nós vamos ter o quê? Uns 20 minutinhos, né, para digerir esse problema, certo? Então, por aqui a gente encerra a nossa primeira live, tá? Agora são 20h07. Então, às 20h30 nós voltamos então na segunda live,
Certo? Então, tentem resolver o problema do tronco, calculem o volume e nos vemos às 8h30. Então tá, daqui a pouco. Bom trabalho.